A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Desejo a todos vocês aí um domingo abençoado, um domingo de paz, um domingo de tranquilidade, um domingo que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Estamos aqui mais uma vez para aplicar a aula da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Amém? Então, eu já compartilhei aí nos grupos de WhatsApp o link desse estudo. Então, se você puder, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, que eu tenho certeza que vai ser um estudo abençoado para a sua vida, para a vida de todos aqueles que irão nos assistir, como também foi para a minha vida. Amém? Gostaria também de agradecer aqui ao meu pastor Davi Ferreira, sua esposa, a missionária Aline, aos seus filhos, a missionária Magda, aos seus filhos também, Thalita e Tiago, ao nosso ilustre pastor Manuel Ferreira, enfim, a essa família que, como eu sempre falo, que foi chamado para uma missão aqui nessa terra, que é cuidar de pessoas, cuidar de ovelhas, cuidar de famílias, e desenvolve esse chamado de uma forma muito responsável, de uma forma com muito comprometimento e compromisso diante de Deus. Quero declarar para vocês também que é uma honra para mim e para minha família fazer parte desse ministério juntamente com vocês. Amém? Então, querido, ainda dá tempo de você compartilhar esse link aí para o máximo de pessoas que você puder, que vai ser bênção nas nossas vidas. Amém? E para essa semana, o Senhor colocou um tema no meu coração, ao qual eu quero compartilhar com você. E esse tema diz assim: você é um vaso nas mãos do oleiro. Olha que tema interessante, né? Esse foi o tema que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você na tarde desse domingo. E para falarmos sobre esse tema, que você e eu, nós somos um vaso, né, na mão do oleiro, ele me levou ali no livro de Jeremias, no capítulo 16, no capítulo 18, e nós vamos falar ali do versículo 1 até o versículo 6. Amém? Então, querido, ainda dá tempo de você compartilhar esse link com o máximo de pessoas que você puder. E agora, como nós fazemos sempre, nós vamos entregar esse momento nas mãos do nosso Senhor. Para quê? Para que esse estudo seja conduzido por Ele e não por mim. Que eu esteja aqui apenas como um canal de Deus para poder transmitir para o seu coração aquilo que Ele quer te falar no dia de hoje. Amém? Então aí, querido, onde você estiver, que você puder, curve a sua cabeça que nós vamos orar ao nosso Deus. Amém? Amado Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia na Tua presença, Pai. Eu quero te agradecer, Pai amado, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida, por todos os livramentos, Senhor, que Tu tem nos dado. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo alimento que chega às nossas mesas. Pai, muito obrigado por todas essas coisas que Tu nos concede, Pai, em nome de Jesus. Quero também te pedir, Senhor, que Tu conduza esse estudo, que eu não venha aqui, Pai amado, falar nada que saia do meu coração, mas sim que venha direto do Teu coração para o coração dos Teus filhos nesse dia de hoje. Que essa palavra, Senhor, vai ao encontro de tudo aquilo que os Teus filhos estão precisando ouvir nesse dia de hoje. É o que eu te peço e eu já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. E aí onde você estiver, querido, que você puder, você diga amém. Louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome. E agora nós vamos para o texto que o Senhor colocou no meu coração, que eu já passei para você, que fica ali no livro de Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 até o 6. Então a palavra de Deus diz assim para mim e para você: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ou casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão,
ó casa de Israel. Então, essa foi a palavra, esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você ali no livro de Jeremias, como já falei, no capítulo 18, lemos ali do versículo 1 até o versículo 6. E possivelmente, querido, você já tenha ouvido uma pregação sobre esse texto, talvez você já tenha lido a sua Bíblia nesse texto que nós passamos aqui do capítulo 18, do versículo 1 até o 6, mas hoje o Senhor quer tratar conosco de uma forma diferente. E para entendermos melhor o que lemos nesse texto de Jeremias, nós precisamos primeiramente entender o quê? O significado da palavra oleiro. O que você entende por essa palavra, oleiro? Oleiro nada mais é do que aquele que fabrica objetos de barro. E entre esses objetos de barro que ele fabrica, tem o vaso. Amém? Quando o oleiro, pacientemente, ele molda um vaso, aquele vaso que ele está fabricando de barro, o que é natural acontecer? É natural que ele apresente alguns defeitos. Quando o oleiro faz o vaso, ele não fica de primeira mão 100% modelado, 100% certinho. Então, cabe a ele, o profissional, o oleiro, fazer o quê? Decidir se aquele vaso continuará com as suas imperfeições ou defeitos, ou se ele será o quê? Remodelado. Então, isso é uma opção dele. É uma obra-prima que ele está fazendo, e essa obra-prima, normalmente ela é feita e aparecem alguns defeitos, então uma decisão do profissional, é uma decisão do oleiro fazer o quê? Eu vou moldar esse vaso, vou consertar, ou eu vou quebrar e vou fazer ele de novo. E aí, querido, o que eu estou querendo te dizer com isso? Que da mesma forma, Deus também trabalha assim em nossas vidas. Da mesma forma que o oleiro trabalha ali quando ele está fazendo o vaso, que ele vê que sai algum defeito e fica sobre o encargo dele, a decisão dele, de decidir se ele vai moldar, consertar, ou vai quebrar e fazer tudo novo, da mesma forma Deus também trabalha assim na minha vida e na sua vida. Vamos recapitular um pouquinho o texto para nós entendermos? E essa foi a palavra que veio do Senhor a Jeremias. Então, é um comando que o Senhor Deus está dando a Jeremias. O que ele falou para Jeremias? Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá o quê? As minhas palavras. Ali você vai ouvir a minha voz. Então, o que Jeremias fez? Jeremias obedeceu à voz de Deus e foi à casa do oleiro. E quando ele chegou lá, ele o viu trabalhando com a roda. O que era a roda? Roda era um equipamento usado para moldar as peças de barro. E Jeremias viu ele trabalhando com essa roda, fazendo a moldagem no vaso de barro. Mas o vaso de barro que estava na mão daquele profissional, daquele oleiro, né? Ele estragou. Na hora que ele estava moldando, aquele vaso se estragou, ficou com defeito em suas mãos. E o que aquele oleiro fez? Ele refez aquele vaso. Como? Moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Ele pegou aquele vaso com defeito e foi moldando para que ele ficasse perfeito de acordo com a vontade e com o desejo dele. Então, o Senhor dirigiu-me a palavra, diz assim Jeremias: ó comunidade de Israel, será que não posso eu, o Deus Todo-Poderoso, agir com vocês como fez o oleiro? Deus estava falando ali para Jeremias, mas em função do povo de Israel. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Então veja que palavra que o Senhor deu a Jeremias. E quando eu leio esse texto e fui estudando ele, eu fico imaginando qual foi a reação de Jeremias ao ouvir a ordem de Deus falando para ele: vá à casa do oleiro, e ali você vai ouvir a minha mensagem, a minha voz. Eu acredito que o profeta, nesse momento, na sua natureza humana, ele pode ter pensado da seguinte forma:
por que o Senhor não me fala aqui mesmo o que Ele quer me falar, o que Ele quer me dizer? Por que eu preciso ir lá embaixo, na casa do oleiro, para Ele poder falar comigo? Mas o interessante, querido, é que ao chegar naquele lugar, Jeremias, ele viu um oleiro trabalhando em um vaso que se estragou, né? E esse vaso, ele foi refeito. E com isso, quando ele viu essa cena, ele entendeu a mensagem que Deus estava dando para ele acerca daquele exemplo, daquele vaso ter sido confeccionado com defeito e o oleiro ali com todo carinho, ajustando e tirando todos os defeitos para que ele ficasse perfeito. E aqui, querido, nós já aprendemos que quando Deus nos dá um comando para nós irmos em algum lugar ou para fazer alguma coisa, o nosso Deus, ele está querendo nos mostrar ou nos ensinar alguma coisa. Então ele viu que o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, aquele profissional. E o que ele teve o trabalho, o carinho de fazer? Ele refez todo aquele vaso, moldando o vaso de acordo com a vontade dele, de acordo com o desejo dele, para que aquele vaso realmente se tornasse perfeito. Então, nesse momento, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, conforme nós lemos lá no versículo 4 e 5 do texto de Jeremias 18. E nesse momento aqui, que eu quero que você preste atenção, o Senhor fez duas revelações importantíssimas para o profeta Jeremias. E qual foi a primeira revelação importante que Deus fez aqui para Jeremias? Deus mostrou para ele que aquele oleiro que estava ali, na realidade, era o exemplo que Deus estava querendo dar para ele acerca dele em relação ao povo de Israel. Ele disse: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Perguntou o Senhor a ele, Jeremias. Então, o oleiro que Jeremias estava vendo ali naquele momento representava o quê? Representava o próprio Deus. E que Deus é esse? Um Deus zeloso e um Deus misericordioso, que ele nos aperfeiçoa na nossa fraqueza e que ele deseja ter o quê? Um relacionamento íntimo conosco a todo momento da nossa vida. Para quê? Para que nós possamos ser moldados e nos tornarmos o tipo de pessoa que ele quer que nós sejamos. Então Deus, o nosso oleiro, mesmo com toda a sua força, com todo o seu poder, com toda a sua majestade, ele escolheu o quê? Um ser tão frágil e tão limitado como eu e você, como somos nós. E quando entregamos a nossa vida a ele e cremos no seu Filho, Senhor Jesus Cristo, como nosso único, eterno, suficiente e verdadeiro Salvador, o que nós recebemos? Nós recebemos o Espírito Santo em nosso interior. E com isso nós passamos a quê, querido? Nós passamos a refletir a presença de Deus em nossas vidas. E isso aqui é muito importante nós sabermos. É bem verdade que nós continuamos frágeis. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus e continuamos ainda sendo seres frágeis. Mas pela graça do Senhor, nós somos transformados todo dia, dia após dia. Para quê? Para cada vez mais nós nos tornarmos mais parecidos com Cristo, através do Espírito Santo que está dentro de nós. E é por isso que a palavra nos diz, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que nós somos o quê? A palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança do nosso Senhor. Então, querido, diante de tudo isso que eu te falei, não temos nenhum mérito. A glória é somente de Deus. Pois o que nos torna um tesouro não foi conquistado por nós mesmos, e sim foi conquistado por quem? Foi conquistado pelo nosso Senhor na cruz do Calvário. E para falar acerca de conquista,
E para te falar acerca de tesouro, quando acabar esse estudo, você abra a sua Bíblia no livro de Coríntios, de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Lá vai dizer assim para mim e para você: nós somos estes tesouros em forma de quê? De vasos de barro. E lá diz, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então a palavra de Deus, ela já nos fala acerca disso no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Que nós somos tesouros de Deus em forma de barro. Só que essa excelência desse tesouro que eu e você, não é mérito nosso, é mérito de Deus. Então, querido, nós já vimos aqui o que é um oleiro, ou qual é a sua função. Agora, o que nós precisamos ver, o que nós precisamos entender, é acerca do vaso que é eu e você diante do nosso Deus. Conforme diz no versículo 6 do texto que nós lemos, de Jeremias 18, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Essa foi a palavra que o Senhor direcionou a Jeremias. E essa palavra, vindo a Jeremias, foi revelada quando? Durante os primeiros anos do reinado do rei Jeoaquim, ou muitos chamam de rei Joaquim. E esse rei era um rei que desagradava a Deus em tudo. Em tudo que ele fazia, ele desagradava a Deus. Então o Senhor pegou Jeremias para trazer essa experiência para ele. Então, o Senhor usou ali aquelas figuras do oleiro e do vaso para quê? Para mostrar a Jeremias a sua soberania para lidar com o povo de Israel. E estava mostrando ali a Jeremias que da mesma forma que o oleiro moldava um vaso de barro, com todo carinho, com todo zelo, ele, Deus, também moldava o seu povo de acordo com a vontade dele. Deus mostra a Jeremias que ele tinha o poder sobre o barro e que continuaria trabalhando nele para transformá-lo em um vaso útil, em um vaso agradável. E quando Deus mostra isso aqui a Jeremias, através desse texto e dessa passagem, Deus está falando de mim e Deus está falando de você, que somos vasos na mão de Deus e a todo momento Ele está nos moldando, Ele está nos corrigindo, Ele está nos blindando, Ele está nos protegendo, para que a gente venha a ser o quê? Um vaso útil e agradável na presença dEle. Mas para isso, querido, Israel, ele deveria de se arrepender dos seus pecados. Por quê? Porque senão, caso contrário, o barro ficaria o quê? Duro. E antes de ganhar molde, ganhar forma, a forma desejada de Deus, o que ia acontecer? Esse barro ele ia endurecer e teria que passar por um processo muito mais doloroso. Ele precisaria ser amassado, ele precisaria ser quebrado, ele precisaria ser refeito de novo. E a vontade de Deus não era essa, quebrar o vaso para fazer de novo. A vontade de Deus era moldar o vaso, que somos nós, que era o povo de Israel na época. E aqui, querido, nós temos que entender, eu e você, que o tempo passou. Nós estamos falando aqui do livro de Jeremias, um livro do Antigo Testamento. Mas nós temos que entender que o tempo passou, mas Deus não mudou. Os seus padrões de justiça, de perdão e de amor, eles continuam os mesmos. E mais ainda, para que nós venhamos entender, se aplicam a nós nos dias de hoje, na minha vida e na sua vida, com a mesma intensidade como nos tempos do profeta Jeremias. Então, aqui nós temos que prestar muita atenção nesse estudo de hoje, que o Senhor está nos proporcionando aqui um ouro. O Senhor está nos proporcionando aqui um estudo para que nós venhamos entender que da mesma forma que o Senhor queria tratar aquele povo de Israel, moldando aquele povo, o Senhor, ele quer tratar a minha vida, a minha família, a sua família, da mesma forma que ele queria fazer com aquele povo naquela época. E como eu te falei, o nosso Deus, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser o mesmo Deus eternamente. E esse padrão dele de justiça, de perdão e de amor não mudou.
continua com a mesma intensidade até os dias de hoje. Então, o que nós temos que entender que Deus, ele continua sendo o oleiro e nós, eu e você, nós continuamos sendo o barro em suas mãos. Isso não muda e nem nunca vai mudar. Por isso nós devemos nos perguntar: permitiremos ser moldados segundo o padrão de Deus ou nós vamos permitir sermos moldados aos padrões do mundo? São perguntas que nós temos que nos fazer acerca desse estudo que estamos fazendo aqui hoje no livro de Jeremias, capítulo 18. Continuaremos vivendo a vida do jeito que a gente acha melhor, fora dos padrões de Deus, e pagando um preço caro, e sendo refeito novamente todo dia, em todo momento? Dessa forma vai ser o quê? Bem mais doloroso para mim e para você, que ao invés de nós recebermos uma moldagem de Deus, nós sermos quebrados para Deus nos fazer de novo. Isso com certeza vai ser uma coisa muito mais dolorosa para a minha vida e para a sua vida. Então nós temos que procurar entrarmos nos moldes do nosso Deus. Eu acredito que essa seria a melhor ideia. Eu acredito que essa seria a melhor opção. Deixar Deus o quê? Através do Espírito Santo, nos esvaziar do nosso eu. Para quê? Para nos transformar em vasos de honra e santificado. E prontos para quê? Para sermos usados em sua boa obra. E pronto para sermos usados na pregação da sua palavra. Mas para que Deus, querido, comece a nos moldar, até nos tornarmos um vaso valioso e útil nas mãos dele, é preciso que nós façamos o quê? É preciso que nós venhamos a nos render diante dele. E hoje nós devemos refletir sobre a nossa postura diante do oleiro. Eu e você, nós devemos refletir qual está sendo a nossa postura diante do nosso oleiro, que é o nosso Deus. Acerca do nosso chamado, dos nossos dons, dos nossos talentos. E quando eu falo do meu e do seu chamado, dos nossos dons e dos nossos talentos, aqui nos cabe algumas perguntas para mim e para você. O que você tem feito com o seu chamado? Tem cumprido ou tem abandonado? O que eu, Gilson Montenegro, tenho feito com o meu chamado? Eu tenho cumprido o meu chamado ou tenho abandonado? Como que você tem usado os seus dons? Tem sido usado para a glória do Senhor ou tem sido usado para a sua própria glória? O que você tem feito com os seus talentos? Tem usado apenas no secular, no seu trabalho, em seu benefício próprio? Ou tem usado também para a honra e para a glória de Deus? São perguntas que nós temos que nos fazer no dia de hoje acerca desse estudo. Nós não podemos ficar paralisados como barro, permitindo o quê? Permitindo o pecado e as más escolhas. Senão nós vamos ser o quê? Endurecido, igual o barro. E o Senhor vai ter que nos quebrar e nos fazer de novo. Eu acredito que nós devemos sim deixar que o Senhor trabalhe em nós, colocando a sua mão, o seu poder sobre as nossas vidas. Sobre aquilo que nós não gostamos de abandonar, sobre aquilo que nós não queremos mudar, sobre aquilo que nós achamos que está certo, mas diante do Senhor não está. Devemos de ter coragem para dizer e orar ao Senhor: Senhor, que a minha vida seja feita à sua vontade. Trabalhe, Senhor, em todas as áreas da minha vida, pois eu não quero ser um vaso velho, duro, reprovado por ti. Eu não quero isso para a minha vida. Então, hoje, o Senhor nos trouxe, através desse estudo, uma coisa fantástica para a minha vida e para a sua vida. Através desse texto que lemos do livro de Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 e 6. O Senhor, ele está a todo momento querendo nos moldar, nos consertar. O Senhor, ele não quer nos quebrar para fazer de nós um vaso novo. E sim, ele quer o quê?
Ele quer nos moldar para que nós entramos no perfil dele, no centro da vontade dele, e para que nós venhamos cumprir aqui nessa terra o nosso chamado, a nossa missão, e colocar os nossos dons e talentos também em benefício da obra que ele colocou na minha e na sua mão. Amém, querido? Então, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você nesse dia de hoje. Amém, querido? Então, aí onde você estiver, que você puder, curve a sua cabeça que nós vamos orar, querido, para que essa palavra seja firmada nos nossos corações e que nós venhamos entender que diante do Senhor, Ele é o oleiro e eu e você, nós somos o vaso e Ele quer a todo momento nos moldar, nos consertar para colocar a mim e a você no centro da vontade dEle. Então, aí onde você estiver, querido, feche os seus olhos que nós vamos orar ao Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que Tu nos concedeste nesse dia de hoje, Pai. Que palavra abençoada, que estudo abençoado, que abriu os nossos olhos, Pai amado, que tirou as nossas vendas, para que nós possamos entender, Pai amado, que sempre seremos vaso e sempre Tu será o oleiro. E como Tu, Senhor, mostrou a Jeremias, pediu para que ele descesse até onde aquele oleiro estava fazendo um vaso, que aquele vaso ele foi destruído na mão do oleiro. E o que aquele oleiro fez? Ele pegou aquele vaso todo para moldar, para consertar, segundo a vontade dele. E aqui, Senhor, é claro que Tu está nos dizendo que a todo momento, Pai, Tu quer o quê? Nos moldar. Temos os nossos defeitos, os nossos pecados, os nossos maus costumes, mas Tu não quer nos quebrar para fazer de nós um vaso novo. Tu quer pegar e nos moldar para que nós venhamos a entrar no centro da Tua vontade. Então, Pai amado, que essa palavra tenha ido diretamente aos corações dos Teus filhos e que eles tenham recebido, Pai amado, essa palavra em seus corações. Que essa palavra tenha ido como uma semente frutífera e que a terra do coração dos Teus filhos seja essa terra, Pai amado, que receba essa semente e que essa semente frutifique a 100 por 1. E que eles venham entender, Pai amado, acerca desse estudo de hoje, que nós somos o vaso e Tu és o oleiro e Tu sempre quer o melhor para nossas vidas em qualquer momento. É o que eu te peço, Pai, e eu já te agradeço em nome do Senhor Jesus. E aí onde você estiver, querido, que você puder, você diga amém. Querido, que palavra foi essa que o Senhor nos trouxe na tarde desse domingo? Eu espero que você tenha recebido essa palavra no seu coração e que essa palavra ela seja praticada na sua vida todos os dias, toda semana, todo mês, todo ano. E muito obrigado por você estar aí até esse momento. O Senhor, Ele se agrada muito dessa sua atitude, de você estar buscando conhecimento, de você estar buscando intimidade com Ele, de você estar buscando aprender da palavra dele para você aplicar no seu dia a dia, no dia a dia da sua família, no dia a dia da sua empresa. E pode ter certeza, querido, que o Senhor, Ele se agrada dessa sua atitude. E eu gostaria, querido, de mais uma vez te lembrar do tema dessa mensagem. Você e eu, nós somos um vaso nas mãos do oleiro, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Então, nós precisamos carregar essa palavra no nosso coração e entendermos que o Senhor, Ele sempre quer o melhor para a minha vida, Ele sempre quer o melhor para a sua vida. Amém? Então, muito obrigado por você estar aí até agora. Um beijão no seu coração. Todos os domingos às 16 horas nós estamos aqui aplicando a EBD da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. E você, querido, é o nosso convidado. Não falte. Quando você receber esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Um beijão no seu coração e que você tenha uma semana abençoada na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém, querido?